eu fui agradecendo. No outro dia, gente, eu estava no quarto. Eles me colocaram no quarto ainda com máscara, né? Com uma certa limitação, eu não podia tomar banho, eu não podia levantar, mas enfim, eu saí da UTI. E ali as coisas só foram melhorando, graças a Deus, foram melhorando. Em uma semana, mais ou menos, 8 dias, eu recebi alta. Eu recebi alta com uma pneumonia. A médica falou assim, olha, ela é uma pneumonia que ela é tratável em casa, tu vai tomar corticoide. Eu tomei corticoide por 2 meses. No primeiro dia que eu cheguei em casa, a emoção de ver o meu filho. A emoção de eu sair do hospital, eu ainda caminhava muito devagar, eu não tinha força. Eu, por exemplo, para subir 2 lances de escada, eu tinha que parar. Eu subia 1 degrau, depois eu ia subir o 2º degrau e assim eu ia. Então eu estava bem limitada. Eu lembro que o meu cabelo estava desse tamanho, assim, deixa eu ver, assim, sabe? Era 15 dias sem lavar o cabelo, né? E eu sempre tive muito cabelo. Mas enfim, é como eu falei, dos males é o menor, né? Isso aí depois, a estética a gente cuida depois. E eu lembro de o abraço do meu filho, gente, o cheiro, o calor, o fato de poder estar em casa, o fato de poder dormir na minha cama, de poder tomar um banho. Eu tomei um banho, eu fiquei acho que uns 30 minutos no banho. E a paciência para recuperação, né? Como eu falei, eu ainda tinha muita dificuldade de caminhar, de me movimentar, eu não podia me abaixar, eu não podia fazer nenhum exercício, eu não podia sair de casa, assim, para ir no supermercado, porque a minha saturação poderia cair e eu passar mal. Eu poderia descer, por exemplo, e dar algumas caminhadinhas, mas levando o oxímetro, fazendo fisioterapia, tomando corticoide. E uma das coisas que eu tive que escolher foi isso, né? O corticoide, a médica tinha me dito, o corticoide ele vai te inchar, tu vai ganhar peso, tu vai ficar agitada e ele aumenta o nível de açúcar no sangue. Tanto que hoje eu estou fazendo um tratamento para diabetes. Graças a Deus que é um tratamento, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ter disciplina para não me afogar no doce, né? E às vezes dá vontade, mas eu tô fazendo um tratamento para diabetes. O corticoide eu tomei por 2 meses e realmente, assim, o meu peso ele deu um salto de 14, 15 quilos em 1 mês e meio, mais ou menos. E ele me inchou muito, meu rosto ainda tá um pouco inchado. Olha, incrível, né? Eu vejo que sim, mas ele ficou deformado. Teve um dia que eu me olhei no espelho e eu fiquei olhando, eu digo, quem é essa pessoa? Eu me olhei e disse, gente, quem é? Nem na minha gravidez eu tinha ficado assim, eu tinha ficado com o rosto muito deformado. E eu tive que decidir entre a estética e ficar paranoica ou cuidar da minha saúde, que naquele momento era mais importante, era a minha prioridade, cuidar do meu pulmão. Então eu fiquei tomando corticoide, fazendo fisioterapia, exercícios respiratórios e tendo paciência, né? Que eu não poderia sair correndo, nem caminhando a 1000 como eu caminhava, nem fazendo as coisas dentro de casa. Uma das coisas que me ajudou muito, muito mesmo, foi o trabalho. Tinha momentos durante o dia, assim, que eu estava organizando algo da loja e eu parava e começava a chorar, emocionada. E eu começava a agradecer a Deus. Ai, muito obrigada, meu Deus, por eu estar aqui. Obrigada por eu estar trabalhando. Obrigada por eu estar podendo, né, ter o contato com as clientes. Porque isso tirava a minha cabeça, os meus pensamentos da doença, do vírus. Durante 10 dias, mesmo eu estando em casa, eu ainda vivia a experiência do hospital. Era muito forte isso. E ontem, quando eu dei entrevista, a psicóloga falou sobre isso.
que muitos pacientes relatam isso. A experiência que tu vive no hospital é tão forte, tu vê pessoas gritando no meio da noite, desesperadas porque tá faltando ar, que elas estão morrendo de falta de ar, é muito forte. Ao mesmo tempo, tu lembra de todo o amor, toda a dedicação daqueles profissionais, todo o carinho, e tu respeita. Né? Eu lembro de, como eu falei para vocês, eu agradecia a todo momento eles, cada um daquelas pessoas. Tanto a pessoa que ia me dar o alimento, o fisioterapeuta, o nutricionista, os médicos, qualquer pessoa. Então, tinha momentos que eu estava sentada em casa, no sofá, assistindo TV, e eu ia me desconectando, eu desligava tudo e simplesmente ficava off, como se eu estivesse ainda no hospital. Porque é assim que a gente fica no hospital, deitado, com os nossos pensamentos, eu e eu mesma. E ontem a psicóloga falou que é super normal isso. Eu tinha necessidade, a experiência ela vem forte, ela vem e tu precisa ir desmamando. Assim como o corticoide eu desmamei, a gente vai numa regressão usando o corticoide, tu não pode parar de sopetão. O desmamar da experiência também para mim veio assim. E aquilo foi natural, eu também não me cobrei, deixo aqui também o meu relato e digo para as pessoas, não se cobrem. Se vocês quiserem reviver, vai ser natural, porque a tua rotina vai substituindo essas experiências. Por exemplo, o trabalho, o retorno das clientes, o retorno de vocês, maravilhoso, muito obrigada, gratidão, muito obrigada por vocês estarem aí, sempre acompanhando o trabalho, meu trabalho, o trabalho da loja. É muito gratificante, é como eu falei, essas experiências boas, um jantar com meu filho, sentar e assistir um filme, um retorno positivo da loja, criar uma campanha para a loja, tudo isso, todas esses bons momentos vão substituindo aquelas lembranças fortes, né? Que para mim foi uma grande experiência a Covid, sem falar na experiência espiritual que eu tive naquela baia da emergência que eu contei para vocês. Para mim aquilo ali não tem explicação, assim. Para mim foi Deus. E isso que eu queria falar também, eu sempre fui uma pessoa espiritualizada. Eu já nasci assim, espiritualizada. Só que quando eu falava em Deus, o Deus, ele estava lá. Ele me ouvia de lá, ele me escutava de lá e ele me observava. Depois dessa experiência que eu tive, ele está aqui, ele está presente no meu dia a dia, aonde quer que eu esteja. E eu tenho acesso a ele sempre que eu quiser. Mas é importante a gente dizer, e isso serve para todos que estão me assistindo. Deus está presente na vida de todo mundo. E ele é acessível a todo mundo. Só que, para a gente ter essa conexão, a gente precisa pensar coisas boas. Eu sempre fico imaginando que é como se fosse uma sintonia, uma frequência. Então, tu tem várias rádios, vamos supor, várias rádios. Para a gente sintonizar essa frequência, tu precisa ter algo em comum. O amor, a bondade, a caridade, fazer o bem, ter bons pensamentos, compartilhar coisas boas. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente está conectado a Deus. E é aqui, ele está aqui. Ele está nesse exato momento, ouvindo o que eu estou falando para vocês. Ele passou de estar lá para estar aqui. Ele está aqui. E às vezes a gente fica nessa correria do dia a dia e tem coisas que nos estressam. A gente se estressa com situações, a gente se estressa com pessoas. Então eu digo assim,
eu me estresso, posso ficar desanimada, mas eu não quero perder um momento do meu dia que eu vou parar tudo, vou, sabe, me desconectar e dizer assim, não, tem algo muito mais importante. Eu não vou ficar me apegando a coisas pequenas, muito menos problemas materiais. Olha o que eu passei. Eu sou uma sobrevivente da Covid. Eu me salvei de ser entubada. Milhões de pessoas perderam a vida, né? E eu tive a oportunidade de voltar para casa. Eu tive a oportunidade de voltar para casa, abraçar meu filho, ver o meu filho. Meu filho tem 16 anos. Voltar para o meu trabalho, voltar para os braços do meu pai e da minha mãe, da convivência da minha irmã, do meu sobrinho, das minhas amigas, dos meus vizinhos, enfim. Então, eu tenho consciência que a vida é uma grande experiência, uma experiência fantástica, e as pessoas lutam para viver. E acho que a gente tem que tirar o máximo do proveito, de bom proveito da vida. E para começar essa conexão que nos ajuda tanto, às vezes a gente tem dúvidas sobre o caminho a tomar. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade e não sabe o que fazer. Quem recorrer? Quem é a pessoa que vai poder me orientar? Eu estou tão confusa. Para, relaxa, se desconecta de tudo, faz uma oração. E não precisa ser uma oração pronta. Usa as tuas palavras, abre o teu coração. Então a minha vida mudou nesse sentido muito, para sempre. Para sempre eu vou lembrar. E no meu dia a dia eu procuro praticar essa conexão com Deus. E é como eu falei, se conectar é simples, Ele está presente dentro da gente, no nosso dia a dia, nos animais, nas plantas, em tudo. Ele está nos abençoando, só que a gente precisa fazer o bem para nós mesmos e para os outros. É isso que Ele quer da gente, né? Então, eu acho que um dos intuitos do vídeo era passar essa mensagem de fé e de fazer o bem para nós mesmos, se conhecer para poder se melhorar, né? Ver o que eu posso melhorar, o que eu preciso mudar em mim, a reforma íntima, né? Que muitas pessoas têm falado. Ontem, na entrevista, inclusive, a psicóloga falou sobre essa questão de os sobreviventes da Covid serem comparados com os sobreviventes de guerra. Eu sei de casos gravíssimos, de pessoas que sobreviveram à Covid e foram praticamente dadas como mortas e sobreviveram. São casos muito fortes. E quando eu escuto relatos, de alguma forma a gente se identifica. A gente sabe o que é tu estar dentro de uma UTI sem ar, com falta de ar, que é uma das coisas primordiais para qualquer ser humano. E tu não sabe o que vai acontecer amanhã. Então a gente compartilha, eu concordei com a psicóloga. Sim, nós somos